Tô gravando, tá? E aí, pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião aberta de mandato. Eu convidei todo mundo, quem quisesse vir presencialmente, o gabinete está de portas abertas. Quem tivesse a fim de acompanhar pela internet também, com certeza ficava até mais fácil. Então, dou boas-vindas a todos. A gente está chegando aí no final do ano de 2022. Então, o objetivo hoje aqui é de trazer realmente um apanhado geral do que foi esse ano. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é de agradecer realmente cada um que participou ativamente do mandato, agradecer minha equipe que está aí junto no dia a dia, cada uma das nossas demandas, agradecer aqueles cidadãos que me pautaram diversos assuntos. Então, a gente tem que fazer um fechamento trazendo aqui realmente agradecimento. Dou boa noite aqui em especial ao Pedro, que já vi que está aqui, o Allen, a Josi, o Thiago, o pessoal está entrando aqui na live. Enfim, então, como a live vai ficar gravada, eu vou começar aqui falando de algumas das legislações mais importantes que a gente conseguiu aprovar esse ano. Eu diria que quando eu comecei o mandato, alguns itens me chamavam muita atenção e a gente já veio entrando e pautando cada uma delas. Algumas tramitaram durante o ano passado inteiro e no início desse ano, e a gente conseguiu basicamente fazer virar lei, foi só agora em meados de 22. A principal delas, que eu me orgulho bastante da gente ter conseguido chegar nesse ponto, foi a lei dos fios e cabos partidos, que era uma alteração do Código de Posturas para fazer com que a gente, dentro da fiscalização do município, conseguisse colocar a responsabilidade à prefeitura de fazer as interações com as empresas de telecomunicações, principalmente, que deixam os fios e os cabos soltos, os fios e cabos inservíveis soltos nos postes, e esses fios vão rompendo, eles começam a ser enrolados nos cantinhos, né, no poste, às vezes em placa de trânsito, às vezes em árvores, e a cidade está muito desorganizada nesse sentido. Esse caso em específico é até interessante de destacar que quando a lei foi aprovada em segundo turno aqui na Câmara, ela foi à prefeitura e voltou vetada pelo prefeito. Esse veto foi apreciado pela Câmara, que rejeitou o veto. Então, a lei foi sancionada pela presidente da Câmara e tinha 6 meses para entrar em vigor. Então, na verdade, ela fica valendo mesmo, gerando efeitos a partir do mês de fevereiro, né, ano que vem. Mas a prefeitura entrou com uma ação uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, questionando esse texto. E nós estamos muito tranquilos e muito seguros, a Procuradoria da Câmara também já entrou em cena, porque a gente sabe que a gente legislou, obviamente, dentro dos nossos limites, mas principalmente de saber que sem esse dispositivo a prefeitura não vai conseguir produzir o efeito que ela tem que produzir, que é de fiscalizar de forma eficaz as empresas que usam do espaço de cabeamento aéreo, principalmente de BH, e que não o deixam que não o mantém da forma correta. Ou seja, a gente vê realmente muita bagunça na cidade, em todos os territórios, em todas as regionais. Então, espero que a partir do ano que vem a gente tenha a prefeitura, mesmo ainda que judicializando a questão, tome providências efetivas com relação a esse ponto. Dentro desses 2 anos, a gente já tem aí 11 leis aprovadas, né? Então, a questão dos cabos eu já pontuei, mas a gente tem a política de transparência em obras públicas, que também eu acho que foi uma grande vitória aí do mandato. A gente participou ativamente também da lei que transforma a atividade educacional em atividade essencial. Então, em futuros problemas de saúde, pandemia, as escolas têm que ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. A gente não pode ter
uma gestão que deixa a educação tão, tão preterida, né, dentre as prioridades da cidade, igual a gente viu no período da pandemia. Mas, em suma, o trabalho, obviamente, que mais nos interessa é o trabalho futuro, né? Então, tem os projetos que já estão em tramitação. O projeto de lei, por exemplo, das placas solares. Então, hoje a gente tem muita gente trabalhando com energia renovável, né? Energia solar, utilizando as placas fotovoltaicas. E, infelizmente, hoje essas placas, quando elas são instaladas e criam áreas sombreadas, elas entram como se estivessem consumindo da área edificada de um determinado prédio, casa. Então, nós colocamos um projeto para tramitar que, caso essas placas, tanto de aquecimento de água ou a própria questão de geração de energia solar, elas não entram descontando a área. Então, é uma forma de incentivar a produção de energia limpa e assim a gente ter mais esse entendimento pacificado dentro do nosso município. Outro projeto de lei também que está em tramitação diz respeito à questão do ITBI. O ITBI é o imposto que é recolhido quando uma pessoa vende um imóvel. Então, o que acontece hoje na prática? A gente vê muitas vezes a prefeitura avaliando o imóvel por um valor muito mais alto do que de fato ele vale ou do que foi transacionado, e cabe ao cidadão correr atrás de provar que aquele imóvel vale menos, e a prefeitura, depois de revisar esses processos, normalmente sempre conclui um valor que é acima do valor transacionado. E houve uma decisão, né, da Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, que o que vale é de fato o valor da transação, o valor declarado na transação, que tem que ser a base de cálculo do imposto, cabendo ao município questionar se necessário for, mas não o contrário igual é hoje. Então a gente já apresentou um projeto de lei, esse aqui está demandando uma espécie de articulação também, porque a prefeitura obviamente não quer perder a arrecadação, né? Então eles apresentaram um substitutivo e a gente vai costurar um entendimento em cima desse texto para que o projeto seja aprovado. É um projeto que precisa de 28 votos na Câmara, e então é um dos projetos de lei que está em tramitação, mas que a gente está trabalhando ainda por ele. Outro também na linha tributária é o projeto de lei para também pacificar alguns entendimentos sobre a taxa de fiscalização e licença de funcionamento, que é a TFLF. Hoje existem algumas situações específicas que essa taxa ela acaba incidindo sobre empresas que acabaram de abrir a sua operação ou que, porventura, se tiver alguma mudança de dimensionamento, tamanho mesmo das empresas, elas acabam, às vezes, sendo tarifadas, taxadas de um serviço, digamos assim, que de fato não foi prestado. Então, nada mais justo do que criar regras para proporcionalizar esses tributos e, assim, fazer justiça aí a quem está pagando o imposto, pagando a taxa. Bem, o projeto também do novo Adote o Verde, projeto que foi assinado em conjunto com as minhas colegas de bancada, a Fernanda e a Marcela, que traz melhorias da lei, da regra que o município faz aplicar para as adoções de espaços públicos, né? Espaços de canteiros, jardins, praças. A gente traz no novo Adote o Verde uma melhoria, um aperfeiçoamento em relação aos normativos do município. Esse projeto já foi aprovado em primeiro turno, recebeu também uma emenda substitutiva que foi acordada entre nós e a prefeitura. Então espero também que no início do ano que vem a gente esteja aí aprovando esse projeto de lei. Bem, e para 2023 nós temos aí muito trabalho pela frente, né? Eu já tinha divulgado aqui nas redes sociais, eu acredito que vocês já devam estar sabendo, mas vou assumir, né, a partir do dia 1º agora a posição de ouvidor na Câmara, que é mais uma função para compor aí a direção da Câmara de Vereadores.
mas dentre os trabalhos de Comissão Parlamentar de Inquérito, na CPI, vou estar na relatoria da CPI da Lagoa da Pampulha. Isso mesmo, a Lagoa da Pampulha vai ser objeto de investigação. São contratos que tratam da limpeza da lagoa e que ao longo do tempo todo já se passam aí de 500 milhões de reais que foram investidos na despoluição da lagoa, mas a gente sabe que até hoje o resultado foi muito aquém do esperado. Então existem contratos mais recentes, né, que totalizam na casa de 60 milhões de reais e todos eles serão objetos aí de trabalho dessa CPI que começa logo no início do mês de fevereiro, né? Nos eixos temáticos que eu já venho atuando, a parte de mobilidade urbana, a gente continua o trabalho a partir da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, que é uma comissão permanente. Hoje mesmo teve uma audiência pública onde o grupo de trabalho de mobilidade que tinha sido instituído pela Prefeitura apresentou os resultados. O vereador Gabriel esteve na nossa comissão apresentando um relatório, nos entregando formalmente o relatório de trabalhos. Esse grupo de trabalho teve participação dos vereadores Pedro Patrus, Fernanda Pereira Altoé, o vereador Wesley, Reinaldo Gomes e a presidente Nelly Aquino, junto com integrantes do Poder Executivo também, né, o secretário Fleury, da Política Urbana, o superintendente de mobilidade, o André Dantas, e mais outros membros, como, por exemplo, Caio Perona, né, que é procurador também municipal. Então, esse capítulo também chega ao fim do GT de mobilidade e a gente vai continuar com os trabalhos de mobilidade dentro da nossa comissão permanente. Então, já falei da CPI, falei da mobilidade. Outro eixo de trabalho sobre moradores de rua, vocês que já me acompanham já sabem que a gente está atuando nesse segmento. O projeto de lei sobre moradores de rua também está em tramitação. Espero que no ano que vem a gente já esteja, logo no início do ano, apreciando o projeto aí, em primeiro turno. É um projeto importante para a cidade, a gente vê aí a quantidade de pessoas que estão nas ruas e é preciso atualizar e melhorar também o arcabouço jurídico para que os trabalhos, principalmente da assistência social e as demais forças da prefeitura que englobam esse tema, né, possam trabalhar da melhor forma para, de fato, entregar resultado. Bem, Lagoa da Pampulha entra diretamente também num assunto que nós atuamos, que é a questão dos pontos turísticos da cidade, ou seja, a gente precisa de tratar bem da lagoa porque ela é a nossa principal atração turística, é o cartão postal da cidade. Mas a gente tem que raciocinar o turismo também com os demais pontos da cidade, sabendo que Belo Horizonte é capital da gastronomia. A gente tem que valorizar esse serviço que a cidade presta e principalmente gera identidade perante toda o contexto mineiro e também nacional e em vários casos internacional. Então não dá para você ter uma lagoa que na hora que você vai para uma visita turística, né, tá lá com aquele cheiro horrível, que a orla não está bem cuidada, que a gente vê aí moradores de rua do lado dos pontos turísticos. Isso aí é inadmissível, a gente tem que realmente costurar todas as políticas públicas para que a cidade funcione bem. Então, dentro desses três eixos, nós temos as ações em andamento. E no quarto eixo, que é a parte do desenvolvimento imobiliário, aí sim tem muita coisa para a gente discutir e aperfeiçoar, principalmente sabendo que agora, no mês de fevereiro do ano que vem, encerra uma janela de transição prevista no plano diretor e a gente vê aí muitos dos nossos possíveis investidores estarem migrando para outros municípios, porque o mercado imobiliário em Belo Horizonte passa muita dificuldade nesse momento com o atual plano diretor. Plano diretor que tinha várias outras vertentes e desafios, não só na área social, na área de habitação, na área ambiental. E nossa visão é que
essa Câmara de Vereadores precisa de colocar esses assuntos na mesa, discutir e assim, obviamente, propor correções de rumo, melhorias de rotas para a gente ter uma nossa cidade, Belo Horizonte, de uma forma pujante e principalmente sabendo que o segmento da construção civil é uma mola propulsora da economia e não só trazendo empregos, mas trazendo uma série de outros benefícios para a cidade. O Educa Legal está falando que Braulio, plano de diretor inviabilizou a construção em BH. Exatamente isso que eu estava falando. A gente precisa de realmente consertar os rumos do plano diretor, enxergar onde são os gargalos, entender melhor o dispositivo de outorga onerosa, como que ela pode ser aperfeiçoada para trazer realmente o quê? Um engajamento realmente desse setor e trazer empregos, fazer a cidade prosperar, e é esse o nosso propósito. Recentemente, o CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, Econômico, Sustentável e Social da cidade de BH, recentemente instituído, inclusive contratou uma consultoria para tratar especificamente da revitalização do centro da cidade. E é um ponto importante, a gente tem que ter um centro da cidade que é onde está a maior parte da nossa infraestrutura de mobilidade, onde tem a maior parte dos nossos comércios, as lojas, tudo isso não pode ser desperdiçado. A gente precisa de um centro da cidade que seja vivo, um centro da cidade onde você veja são pessoas se movimentando, usufruindo de restaurantes, de entretenimento, de lazer, de comércio, enfim. O centro da cidade precisa de uma atenção especial do poder público e esse trabalho já está sendo feito. Então, casa com o que eu estava falando de mercado imobiliário, casa com construção civil, com retrofit. Diversos prédios, infelizmente, já perderam sua função e a gente precisa realmente de engajar todas as forças para transformar a região central, e aí o que eu estendo ao Barro Preto, as regiões vizinhas também, para termos uma cidade melhor. Deixa eu ver aqui o seu comentário. Além do que falta planejamento e desenvolvimento urbano para a cidade, uma operação urbana consorciada. De fato, a gente tem a questão da própria ligação da Avenida dos Andradas, né? Que recentemente, inclusive, foi objeto de audiência de visita técnica, a questão dos corredores de ônibus, enfim. Belo Horizonte precisa de ser analisada de uma forma integral, uma forma conectada às regiões. A questão da mobilidade, eu acho que ela norteia muito o próprio prisma de desenvolvimento do mercado imobiliário, a forma com a qual o investimento vai sendo colocado na cidade. Então, tudo isso é pauta para a gente trabalhar logo no início do mês de fevereiro do ano que vem. A Câmara, pessoal, para quem não conhece, ela fica em recesso no mês de janeiro, ou seja, não existem comissões, não existem atividades ordinárias durante o período do mês de janeiro. Então, semana que vem, nós teremos as últimas reuniões de comissão e aí o Legislativo só retorna em fevereiro, ok? Bem, então, pessoal, eu quero, com essa live aqui, fazer um agradecimento geral, fazer esse fechamento do ano, dizer para todos vocês que eu estou super aberto aqui, quem quiser me perguntar, pautar, fazer uma visita aqui no gabinete, as portas estão sempre abertas, todos são bem-vindos e a gente está aqui realmente para ser porta-voz da população que nos trouxe à Câmara. São 41 vereadores, cada um trazendo. Vereador Elinho da Farmácia tá mandando um abraço aqui. Vereador, um abraço para você também e a gente está junto aqui no nosso dia a dia legislativo, discutindo Belo Horizonte. Bem, pessoal, o que mais que a gente pode falar aqui? Acho que a CPI vai ser o grande desafio do ano que vem, né? Não há dúvida, muito trabalho pela frente. Nesse ano nós fizemos vários direcionamentos também, a pessoa está me cobrando aqui sobre as emendas, né? A gente está visitando, inclusive, os postos de saúde essa semana, porque a Prefeitura está fazendo obras de melhoria, são obras que são feitas com recursos de emendas impositivas. O meu
time está aqui organizando e acompanhando cada passo, até para levar para a população informação e identificando novas demandas, né? Identificando novas necessidades. Eu acho que é assim que a gente faz a boa política e tenho certeza que nós vamos conquistar aí bastante espaço no caminho, né? Então é isso. O Arley Mol também, um abraço para você, Arley. A gente está sempre aqui conectado e todas as vezes que vocês mandam as mensagens nas redes sociais eu estou de olho e sempre que posso também respondo as mensagens que são me mandadas em todos os canais de comunicação, inclusive no WhatsApp também, no celular. Meu número todo mundo já tem, fica aí exposto na rede social. O Paulo está mandando aqui uma mensagem falando também da questão de aplicativos, né? Regulamentação de aplicativos. Ô Paulo, hoje na reunião da comissão de transporte, o vereador Wesley está trabalhando em cima disso. Me parece que inclusive teve uma reunião com o superintendente André Dantas, né? Então a gente está acompanhando aqui o assunto para assim que tiver em pauta também virar essa página na cidade com relação à questão dos aplicativos. Pessoal, é isso. Quem é morador do bairro Buriti está acompanhando a live aqui também. Vamos ter uma live a convite do meu bairro Buritis e eu vou estar às 19h30 conectado com o pessoal lá e lá eu vou falar um pouco mais das questões que são locais, né? Todo mundo sabe aí, eu já fui presidente da Associação de Moradores do bairro Buritis, então muitas das demandas que a gente sempre lutou enquanto bairro, todas elas estou tentando encaminhar para a gente ter um atendimento, né, dentro do poder público de cada uma desses pleitos aí que há anos a gente vem trabalhando. O Arley está me perguntando aqui de moradores de rua. O Arley eu já tinha falado aqui, mas a gente está com um projeto de lei em tramitação sobre moradores de rua. A questão da PPP das escolas de BH é um exemplo de infraestrutura no setor educacional, precisando discutir novos modelos de gestão por parte pedagógica das escolas também. Ótimo, educação é prioridade, né? Eu acho que se a gente não tiver uma boa base educacional, você tem muita dificuldade depois de transformar. Então, a transformação de fato começa pela educação. E eu espero que a gente tenha realmente a educação como prioridade, não sendo da boca para fora, porque os desafios que essa geração de pandemia do Covid vai ter são difíceis. E eu espero que as escolas trabalhem da melhor forma, porque chegar lá com um adulto mal formado, um adolescente virando adulto mal formado, ele de fato passa a ter muita dificuldade no mercado de trabalho e não é isso que a gente espera que aconteça com as nossas crianças. Sou da opinião, inclusive, de que é melhor a gente ter um processo educacional consistente, né, denso, mas que porventura até precise de mais tempo para se consolidar, né? Digamos aí que 1 ano, 2 anos de pandemia, é melhor você ter 1 ano, 2 anos atrasando a formação do que você sentenciar pessoas para o resto da vida com uma má formação e assim deixando de ter competitividade dentro do mercado de trabalho. Então temos que ter muita responsabilidade na condição pedagógica das nossas crianças, nossos adolescentes para os próximos anos, né? Então é isso, especial. Eu agradeço aqui quem interagiu nessa live aqui no Instagram. Desejo a todos vocês um excelente fim de ano, um excelente 2023, um Feliz Natal e espero que Deus possa estar sempre iluminando os caminhos de cada um e a gente está aqui para fazer o melhor trabalho e da melhor forma atender todo mundo, tá bom? Pessoal, então ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e qualquer coisa é só chamar aí na rede social. Abraço para todos, valeu!